Como se constrói uma floresta? A partir de um sonho, a partir de uma mudinha, você constrói uma floresta. E é esse sonho que nasceu com Seja Você Podcast. É mais um episódio mostrando uma vida maravilhosa de um ser que vai nos contar toda a sua história. Então, vamos lá, Fran. Tudo bem? Tudo bem, Cleide, Tá, você? assim, bem disposta a ouvir a história da nossa colega, assim, da nossa amiga, que vai ser muito interessante? Muito disposta, porque gente aprende com gente e cada história contribui positivamente na vida de todos nós. Então, vai ser um prazer, Madalena, ouvir a sua história de vida, que com certeza vai agregar muito valor na minha, na da Cleide e na vida de cada um que assistir o podcast Seja Você. Então, vamos lá. A nossa convidada Madalena nos contar um pouquinho, né? Porque assim, eu tenho certeza, ela tem muita bagagem. Ela conhece muitas superações que ela teve que passar, mas ela vai compartilhar um pouquinho. Então vamos lá, Madalena. Vamos lá. Olá, sou a Madalena da Cunha Pereira Brito, tenho 70 anos e nesses 70 anos tenho agregado muitas experiências maravilhosas. Nasci assim numa fazenda, num lugar assim que nem carro chegava, ecologicamente correto, um lugar lindo, maravilhoso, sem poluição. Então, fui criada ali por um tempo. Depois eu fui para a cidade estudar, essa vida que pai quer filho que estude. Fui estudar. E na minha adolescência, eu comecei a observar que o desejo do meu coração era estudar e me formar e ser uma profissional. Eu estava assim na contramão da história. As mulheres deixavam de estudar para casar, eu fiz o contrário. Falei, vou casar não, eu vou estudar, formar, virar uma profissional. Mas tudo isso fazia parte de um grande projeto. Eu fui para Goiânia com 15 anos, em 1969, século passado. Então, eu fiz, naquela época, científica era separado para a área de biológicas e exatas. E eu fiz para a área de biológicas e escolhi a área de odontologia. Eu não sabia, mas Deus já tinha escrito a minha história, eu só estava cumprindo. E passei no vestibular, comecei a fazer o meu curso, fiquei muito cansada, muito desgastada, porque eu dedicava muito. Eu trabalhava na Universidade Federal de Goiás e eu era aluna da Faculdade de Odontologia. Então, eu era bem exigida. Mas dei conta do recado. E formei solteira ainda, não tinha muito projeto assim para casamento, era vida profissional. Até que houve uma experiência na minha vida muito interessante. A gente começou a estudar a Bíblia com um grupo chamado, aquele grupo que reunia os universitários cristãos, chamava ABU, Aliança Bíblica Universitária, que era um grupo de universitários cristãos que se reunia para estudar a Bíblia. Ali a gente não era ligado a nenhuma cor denominacional, a gente era só cristãos buscando estudar a Bíblia junto, e um caminho. E eu comecei. Só que depois também eu fiz amizade com pessoas que cuidavam de uma casa de recuperação
E a coisa que eu mais achava lindo era ver o amor de Deus em movimento, libertando vidas. Aquilo me tocou muito. E no meu tempo de faculdade, o povo fazia o contrário. Quando ia para a faculdade, parecia que a fé se perdia. E foi o contrário. Na faculdade, eu me aproximei mais de Deus, busquei direção para a minha vida, formei, foi tudo muito lindo, maravilhoso. E daí, quando eu encontrei o meu marido, o Rubens, há 42 anos de casado, mais uns 3 de namoro e noivado, então 45 anos, quase meio século andando junto. E ele tinha os cabelinhos pretos, né? Agora já está com 72, cabelinhos branquinhos. Então, a gente começou uma história. Como eu já casei por volta dos 28, perto dos 29 anos, já era uma pessoa mais realista, não traçando muita expectativa em cima de ser humano, mas tendo um compromisso realmente com Deus e com as pessoas. Foi muito lindo, casamento, muita gente, vieram os filhos, nós temos 3 filhos, o mais velho, o Ciro, a Thalita e o Rubinho. Só que o Ciro, ele nasceu assim, um mês antes da data, e eu tive um problema de saúde gravíssimo, que foi uma pré-eclâmpsia, que nós dois quase fomos para o céu. Ele até hoje fala assim: ah, mãe, eu não queria ir cedo assim, não. Eu falei: não foi, cara, já está com 40 anos. Então, quando ele nasceu prematuro, no dia, minha pressão estava alta. Os médicos me aplicaram uma anestesia geral para uma cesárea de emergência e ele nasceu de parto normal, sem a minha cooperação. E eu ainda corri risco de vida uns 24 horas após e ele também. Então, o que aconteceu? Eu desconfiei que o meu filho tinha algum problema. Eu é que chegava nos médicos e dizia: doutor, olha a história da gravidez, olha a história do parto, as minhas suspeitas. Eu não sou médico, mas eu sou dentista e a gente estuda, a gente analisa, então tem que levar em conta. Aí os médicos: não, você é mãe de primeira viagem, você está criando situações na sua cabeça, vai criar hipóteses diagnósticas. Só que eu mudava de médico. O 6º médico pediatra que olhou o Ciro é quem realmente ele concordou comigo. Daí eu fiquei assim, casamos, fazemos projetos, planos, e aí o primeiro filho é especial. Como assim? Eu estudei o livro do Dr. Delamare, acho que é assim, para cuidar de crianças normais. Como agora, diante de uma situação com um filho especial? Eu falei com Deus assim, um dia chegando numa clínica, eu vi escrito uma frase assim: se Deus deixou em sua casa uma criança diferente das outras, é porque ele confiou em você. E eu olhei para meu marido e falei: e nós confiamos que Deus vai nos dar graça, inteligência e aprender a cuidar dessa criança diferente que ele nos enviou. Forte, muito Nossa. forte. É impactante. E aí eu falei com Deus: olha, eu não creio que Deus nos dê nada ruim. Deus nos dá coisas diferentes para a gente crer que Ele é poderoso para fazer você aceitar, entender e continuar a sua vida. Até falei com uma psicóloga: eu devo parar minha vida profissional. Eu tinha emprego público federal, consultório, eu devo parar a minha vida para cuidar do Ciro. Ela: não, você vai colocar ele na sua vida. E eu fui aprendendo e falei: Deus, o Senhor não dá nada que a gente não dê conta. Então, é o seguinte, eu vou me preparar para ser
a pessoa que o senhor quer que eu seja, a mãe que o senhor quer que eu seja. De repente, o senhor está me dando até uma bandeira de luta. Eu falei, eu sou uma profissional. Antes de ser mãe, eu já era profissional. E eu falei, eu só tenho 2 caminhos diante da descoberta. Ou eu aceito que de Deus só vem bênção e Ele vai transformar essa situação em bênção e vou viver bem com meu marido e meus filhos, ou eu vou achar que é uma maldição, vou viver mal o resto da minha vida, brigada com Deus e o mundo. Eu e meu marido escolhemos que seria bênção. E ele é uma bênção até hoje. Não tem Nossa, como não ser. Fran, A nossa vida é feita de escolhas. De escolhas, Madalena. E com tudo isso, mostra que você é uma pessoa de fé, acima de tudo, confia na providência divina e trabalhou o sentimento materno. Deixou a sua luz interior falar mais alto, resplandecer dentro do seu lar, para que se tornasse o quê? Bênção na sua vivência cotidiana. Então, como eu disse, eu coloquei ele na minha vida. Não foi fácil, porque já que eu tinha emprego e consultório e não tinha horário, então não foi fácil, mas foi possível. Naquele tempo era mais fácil você conseguir auxiliares. Então, deu para levar. Só que chegou uma certa fase, com meus filhos pequenos, eu já estava muito cansada daquela vida só de trabalhar em consultório, que era cedo, tarde, noite. Meu marido me dava plantão a cada 2 dias. Eu falei, não casei com médico para não dar plantão. Você não é médico, dá plantão. Isso é perseguição. Mas ele dava plantão e ainda trabalhava de dia também. Era uma vida muito corrida. Mas eu fui ficando assim, muito cansada e angustiada com aquela situação. E eu falava assim: Deus, estou tão cansada de trabalhar, eu quero estudar. Como assim? Uma mulher formada, com emprego, consultório, trabalha 3 períodos, com 3 filhos pequenos, um especial, terapia 3 vezes por semana. Como assim parar tudo e se dar ao luxo de estudar? Médico faz cursos ganhando. Dentista tem que pagar. Eu ia diminuir a minha renda com tanto de despesa que a gente ainda ajudava os pais dele, os meus, quem precisasse. Como que eu ia parar? Mas eu aprendi uma coisa muito cedo. Os possíveis são para nós, os impossíveis são para Deus. nossa, meu Deus. E o que eu fiz? Eu comecei a falar só com Deus. Eu não falava nem com meu marido, eu falava só com Deus. Falava, Deus, eu estou muito cansada de consultório, eu quero parar, quero estudar. Eu não sabia, mas era Deus colocando aquele desejo de estudar no meu coração, porque Deus tinha um plano para cumprir. Então, eu orei, falei, para mim é impossível parar tudo e fazer um curso, mas para o Senhor não é. Depois de 6 meses que eu estava pedindo a Deus um curso, me veio um convite. O INAMPS, nessa época eu trabalhava no INAMPS, que hoje é o Ministério da Saúde. Eu falo que Deus ouviu minha oração e levou 6 meses elaborando um projeto de um curso só para funcionários do INAMPS. E aí era assim, ia um de cada estado, então, ia o superintendente regional, que além de ser dentista, era indicação política, mas eu era dentista das bocas, das pontas. Então, mas é que em Goiás Deus me escolheu, porque o superintendente não pôde ir, o assessor dele não, a mulher do assessor também não, e eu sempre fui aquela profissional assim. Eu cumprimentava do chefão ao faxineiro, porque esse é o meu estilo de vida. O amor de Deus não faz separação, nós somos todos iguais. Então, eu tenho um amor, um carinho com todos, de cima até embaixo. Então, o convite veio parar na minha mão.
Eles falaram, Madalena, nós te damos 24 horas para dar uma resposta. Você quer ir para o Rio de Janeiro fazer um curso pelo INAMPS com tudo pago, você vai ganhar passagens aéreas, diárias, seu salário normal. Eu falei, nossa, tem 6 meses que eu estou orando e o convite veio parar na minha mão, isso é de Deus demais. E aí foi aí que eu cheguei no meu marido e falei, olha, estou muito cansada do consultório, eu preciso de descansar, e para mim descansar é estudar, é ir para congresso, fazer curso. E nessa época, o Ciro, que é o meu menino especial, ele estava com 5 anos, a outra menina com 3,5 e eu com um neném de 9 meses. Meu Deus! Amamentando. Minha irmã, você era uma heroína. Meu Deus! Aí eu cheguei no meu marido, falei, olha, eu estou orando por um curso, se tiver um convite para ir para o Rio de Janeiro fazer um curso de 3 meses pelo INAMPS, mas eu não posso voltar em Goiânia nesses 3 meses. E aí, o que você acha? Graças a Deus que eu casei com um homem certo. Ele entendeu que era uma oportunidade que Deus estava me dando. Se era um de cada estado, no estado de Goiás, eu, uma dentista das pontas, da boca, sendo convidada, que era tudo que eu queria, era 3 meses de curso. Aí ele concordou. Aí eu já fui articulando tudo. Falei, ó, sua irmã está desempregada, vai comigo, eu amamento o neném. E eu fazia a despesa dela. Só que eu tinha tanta cliente já no consultório, tinha uns clientes meus de Goiânia que tinham um apartamento no Rio de Janeiro, lá em Laranjeiras. Aí, quando souber da minha, ele falou, você nem vai para o hotel gastar seu dinheiro, você vai ficar lá na minha suíte. Oh, benção. Olha como Deus é bom. Eu ganhei as diárias e nem paguei nem aluguel, porque eu ganhei um lugar de ficar. Então, eu tenho um lema comigo, que é assim, quando Deus guia, Deus providencia. Nossa! Oh, Nossa! Quando Deus guia, Deus Deus providencia. Essa é forte. Essa é impactante. Meu Deus! Que incrível! Que incrível! Olha, eu tô impactada já com essa mulher. Isso não é uma mulher, isso é uma super mulher. uma super mulher que pegou o limão dela e fez uma limonada, Verdade. entendeu? Fez com que esse limão frutificasse N sabores na vida dela, cotidiana, porque ela serviu de exemplo para a família dela. Porque eu tenho certeza que você foi uma pessoa totalmente diferente quando você deixou de pensar no casamento na sua época, logo de início, para poder buscar o lado profissional. Então, ela foi nadando contra a maré daquela época, Exatamente. né? Mas o que é interessante, Fran, é que você percebe que existiu amor desde o início. Desde o Então, é início. aquilo que, é assim, a gente está buscando. Que cada cantinho, em cada cidade, existe amor. Então, esse podcast Seja Você, ele quer mostrar que existe amor em todas as histórias que aqui foram apresentadas. E assim, é muito interessante Em todas as ouvi-la. situações. Eu fico vendo o amor fluir assim nas palavras dela, na áurea dela, na imagem dela. É muito interessante. Em outra oportunidade a gente vai falar como eu, né, a conheci. Então, muito interessante mesmo a história. E vamos continuar a ouvi-la? Vamos continuar a ouvi-la, porque ela tem muito para nos mostrar da vida Então, dela. Então, eu fui para o Rio de Janeiro, minha cunhada foi comigo para cuidar do nenenzinho, que eu tinha aula o dia inteiro. Foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Meu marido ficou cuidando da Thalita e do Ciro, mais velho,
e eu levei o caçula. Foram 3 meses maravilhosos, descansei de consultório, adquiri conhecimento, muita experiência maravilhosa. Nós chegamos a viajar para Baixo Guandu, que foi a primeira cidade que recebeu o flúor na água no Brasil, e tinha dado uma enchente muito grande na região de Minas com o Espírito Santo, que a gente foi para Baixo Guandu e Aimorés, fazer levantamento epidemiológico, uma experiência única. E muitas experiências boas, adquiri muito conhecimento, atualizei conhecimento. Eu achei aquela vida tão boa. 3 meses ganhando de 2 fontes para estudar, eu estava no céu. Aí, quando o curso estava terminando, eu falei: oi, Deus, está tão bom, não dá para a gente continuar assim mais um tempo. Descobri uma turma que ia para Niterói, na Universidade Federal Fluminense, fazer inscrição para com uma seleção de mestrado. Eu falei: opa, vou fazer também. Pedi meu marido, manda 2 cartas de 2 professores da faculdade da Universidade Federal de Goiás, eles estão me acompanhando, e manda a referência que eu vou entrar numa seleção de mestrado. Se Deus tiver plano, vou passar e vou fazer. Meu marido arrumou tudo, e lá vamos nós. Terminei aquele primeiro curso, entrei na seleção de mestrado. O curso terminou em dezembro, a seleção de mestrado foi em janeiro. Eu estava assim, afiadíssima, né, atualizada, e a prova tudo de canetão. A prova de inglês foi compreensão de texto, eu já tinha um conhecimento de inglês suficiente para ler um texto, fazer uma interpretação. E aí eles poderiam me barrar na entrevista, e foi tão divertida a entrevista. Eles falaram assim: Madalena, se você for aprovada, como é que você faz? Eu falei: como é que eu faço? Como? Não, porque você é casada e tem 3 filhos. Ah, meu marido é funcionário público federal, ele transfere. E os seus 3 filhos? Eu falei: tem 3 filhos e um é especial, faz terapias. Aí eu falei: como é que você vai fazer? Você não acha difícil? Assim, muita criança, transferência de marido. Eu falei: tem alguma coisa difícil? Eles riam na entrevista, falavam: você acha tudo fácil? Eu falei: não acho nada difícil mesmo, não. E eles poderiam me barrar, mas quando veio a resposta, aprovada para o mestrado. Uau! Aí a minha turma em Goiânia me achava muito diferente. Madá, como é que você vai para o Rio de Janeiro fazer mestrado com 3 filhos pequenos? Não, marido transfere. Aí meu marido falava assim: mas a gente tem uma vida equilibrada em Goiânia, a gente vai desestabilizar tudo para mudar. Falei: pois é, né? Mas a gente tem que aproveitar as oportunidades. Até a Bíblia fala: aproveitar as oportunidades que Deus dá. E a gente tem que enxergar e pegar, porque não vai bater 2 vezes na sua porta, não. E a própria Bíblia fala, né? Pedi e Exa- obterei, batei para que as portas se abram. Exatamente. Então, menina, eu saí de Goiás, uma goianinha que nunca tinha feito um projeto de pesquisa para o meu tempo de formada, em julho de 78, não existia nem o TCC famoso. Então, eu tinha professor para me ensinar a pensar. E quem me dava a bolsa do mestrado era o CNPq. E eu ganhava um equivalente quase ao salário que eu tinha de dentista, então eu tinha 2 rendas para estudar, do jeitinho que eu sonhei e pedi. Estava no céu mesmo. Aí, como lá no Rio de Janeiro, quer dizer, eu não tive nenhum problema com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro só me fez feliz, nunca fui assaltada, nunca tive dengue, nada, só felicidade. Nossa, Madalena, pensa numa fã que você ganhou. Por quê? Menina, aonde que pode pegar um pouquinho do seu DNA? Aonde que pode clonar você?
Me conta! Como? Porque é pessoas assim, onde você estava escondida, que você não se abriu para o mundo. O mundo precisa te ouvir. Exato, porque pensa uma pessoa que só vê beleza, só vê coisa boa. Realmente, olha, ganhei um presente. Ganhamos, né, Fran? Ganhamos. Porque se é uma coisa que eu tenho aprendido na vida, Cleipe, é que nós recebemos aquilo que nós damos para o universo. E a Madalena, ao longo da vida dela, o que que ela deu para o universo? Muito amor, confiança, acreditando no Pai Celestial, construindo mentalmente com uma energia positiva o que ela estava querendo para a vida dela, que era estudar. Ela queria estudar. Então, o universo, ele tem esse poder de conectar o que nós queremos com o propósito que Deus tem para cada um de nós. Ele vai juntando as peças como se fosse um quebra-cabeça. Mas eu concordo plenamente, mas o que eu vejo na história, na vida da Madalena, é que tudo teve um planejamento, teve um sonho, né? Que ela fez assim, desde os ensinamentos do pai, de sair da casa do pai para estudar, ela construiu o caminho correto que todo ser humano precisa centrar. E para isso nós precisamos de nos acalmar. Acalmar nossa mente para sentir quem sou eu, o que sou eu, por que estou aqui. E quando você começa a se questionar, você busca o seu eu, que o seu eu é aquele propósito que veio das mãos de Deus. Então, eu vejo Deus nas palavras, enfim, tudo que a Madalena disse é muito impactante, porque você sente que ela tem prazer para viver. E olha que, para mim, foi um presente para o podcast Seja Você ter ela aqui hoje. Madalena, muito obrigada. Gratidão. Então, quero ouvir mais, quero ouvir mais. E uma coisa que é muito importante que você está nos mostrando é que nós precisamos saber o que é que eu quero para a minha vida, para que nós possamos buscar construir esse o que é que eu quero para a minha vida. Você falou algo muito interessante, que você estava trabalhando, como se diz, em 3 expedientes, né? Mas não estava se sentindo feliz, né? Não estava se sentindo feliz, não era aquilo que você queria para a sua vida. E você começou um diálogo com Deus, falando para ele o que você estava buscando, o que você queria. E Deus, isso é bíblico, Deus fala na Bíblia: pedi e obtereis, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Mas será que nós confiamos o suficiente para pedir o que nós queremos para Deus? Você era uma mulher que estava ano-luz à frente daquela época. E graças a Deus, acredito que pela sua história foi uma inspiração incrível para as pessoas da época que você convivia. Muitos pegaram você como exemplo para mudar a história delas. Eu acredito. Posso estar Verdade. enganada. Não, verdade. Nós mudamos. E eu falo, você lembra daquela frase? Quando Deus guia, Deus providencia. O meu marido, ele estava com muita dificuldade, porque mudar realmente não é fácil. A gente tinha uma vida estabilizada em Goiânia. Só que eu falava com ele assim: sem falar com Deus, não fala comigo. Deus não vai me falar uma coisa, abrir uma porta dessa, sem você ser convencido. E ele tinha que movimentar o processo de transferência de Goiânia para Rio de Janeiro.
e ele não movimentava, e tinha todo um aparato de família que dependia muito dele, a família dele. E eu dizia assim: olha, sua família principal agora, eu, seus filhos, e o nosso futuro, e o que Deus tem para nós. Daí um dia eu cheguei nele, dei um checkmate nele. Eu disse assim: olha, você tem razão em não querer mudar para o Rio de Janeiro. Para começar, o sonho é meu. E Deus abriu a porta para mim. Então, Deus quer que eu faça esse curso. Mas já que você não quer ir, você fica aqui em Goiânia com os 3 meninos. Eu mudo para o Rio de Janeiro. Eu venho cá uma vez por mês. Ele olhou na minha cara. Você tem coragem. Eu estou indo, irmão. Rapidinho ele fez a transferência. Precisava de troca na época, ele nem precisou. Saiu a transferência dele. Meu tio, que era dono de transportadora, levou a minha mudança de Goiânia a São Paulo, de São Paulo para o Rio, um amigo dele, não gastamos um centavo com mudança. Agora é Goiânia, Rio de Janeiro é caro. Não gastamos um centavo. Então, Deus foi providenciando tudo. Um apartamento muito bom. E teve uma experiência engraçadíssima, porque eu precisava de uma auxiliar. Eu ia ter aula o dia todo, ele ia trabalhar. Quem que ia cuidar de 3 crianças? Um especial. Aí eu tentava levar ajudante de Goiânia, fazia salários astronômicos. A minha mãe punha a mão na cabeça: ai, quem vai cuidar dos meus netos? Eu dizia: os possíveis são para nós, os não possíveis são para Deus. Conheço ninguém no Rio de Janeiro, mas Deus conhece. E ele vai me levar uma excelente auxiliar. E eu creio, porque é impossível para mim, mas para ele não. Ele conhece. E aí a gente alugou um apartamento, estava esperando a mudança. E um dia estava na portaria lá esperando, não sabia que hora que chegava. Passou uma senhorinha e falou para o porteiro: o senhor conhece uma pessoa para trabalhar? Ele falou: não estou sabendo, não. Ela entrou, ele olhou para nós e falou assim: eu sei de uma muito boa, mas ninguém para com essa senhora. Eu falei: você sabe de uma muito boa, eu preciso de uma muito boa, minha mudança está chegando, eu tenho 3 filhos, preciso de uma muito boa para cuidar dos meus 3 filhos, que eu vou fazer mestrado, meu marido trabalha. Eu falei: sei de uma ótima, a irmã dela trabalha aqui, a mãe também, já trabalhou muitos anos. Eu falei: nossa, fica agora. Ligou, a menina desceu, mandei o dinheiro do ônibus. No dia seguinte, me aparece aquela moça, uma senhorinha, novinha, mais nova do que eu. Ela olhou para mim e a gente teve uma empatia muito grande. Aí falei todo o serviço que ia ser, girando em volta das crianças. E ela vinha de São Gonçalo. Eu estudava em Niterói, já estava morando em Niterói. E eu tinha que sair cedo e deixar a chave para ela abrir e cuidar dos 3 meninos. Pois acredita que nós combinamos tudo. Aí, na horinha de fechar, eu falei o seguinte: só tem um detalhe. Eu não gosto que fuma. Eu não gosto que fuma, porque eu sou da área de saúde e minha família não fuma. E cigarro faz muito mal para a criança. Ela disse: não, eu não fumo, não, eu sou crente. Eu falei: então, paz do Senhor, irmã, que eu também sou. Você acredita que eu tive a melhor auxiliar da minha vida? Os 2 anos, ela recebeu a minha mudança quando chegou e ela colocou o pouco que sobrou, que eu doei quase tudo, quando nós voltamos para Goiânia. Foi uma pessoa maravilhosa, excelente cozinheira, mulher de pescador. Tudo que eu comprava para meus filhos, eu mandava para os filhos dela. Somos filhos do mesmo pai. Então, eu fazia tudo do mesmo jeito. Comprava para meus filhos, comprava para os filhos dela. E ela foi maravilhosa. Ela ficou cuidando dos meus filhos esse tempo todo. Eu chegava para almoçar, o que ia para a terapia estava pronto, que era o Ciro, o outro ia para a escolinha e o outro pronto para dormir. Foi perfeito, como só Deus sabe fazer. Mas tudo bem, terminou o mestrado. Eu tive uma oportunidade de desenvolver o trabalho prático na Associação Fluminense de Reabilitação, onde o meu filho fazia as terapias. Eu dei palestras. Como é que veio a ideia de fazer um trabalho voltado para criança especial? Isso foi inspiração de Deus demais. Eu falei: gente, eu não sou só uma profissional,
eu sou mãe de um paciente especial. E depois, quando eu fui identificando as crianças especiais, que eu nem atendi na faculdade, eu observava que a saúde bucal delas era muito precária. Eu falei, não tem que ser assim, tem que ser diferente. E eu vou desenvolver um trabalho de pesquisa com os pais e com as crianças, onde ele fazia as terapias. Apresentei um projeto e o pessoal tudo ficou encantado, abriu espaço, dei palestra para médico, para fisioterapeutas, fonoaudiólogos, treinei fonoaudiólogo para levantamento de índices, tudo foi encaixando, igual você falou, como um grande quebra-cabeça. E aí tinha um professor da UF que estava também desenvolvendo o mestrado dele em cima de uma pasta de dente com corante de placa bacteriana. Então, eu tive acesso, ele me autorizou a usar. Aí a farmácia de manipulação no Rio fazia para mim, eu tinha o dinheiro do mestrado, eu comprava os kits de higiene bucal, escova, fio e a pasta de dente que chamava Dente Plaque. Então, eu dava palestra para esses pais, que era o meu grupo de trabalho. Eu dava palestra, falava sobre cárie, sobre as consequências, que era possível crescer sem cárie. Treinei os profissionais e falava com os pais semanalmente. Eu também fazia trabalho manuais com as mães. Eu era uma mãe, eu não era dentista, mas tinha dia que eu era dentista e que estava ensinando as mães que precisava de orientação. Porque as fono mesmo dizia que a saúde bucal das crianças era muito precária. As fonos trabalhando na boca, via muito problema de placa, de gengivite, muitos problemas. E eu vi naquela situação oportunidade de desenvolver o meu projeto. E eu acreditava que era possível o paciente especial crescer sem cárie. Essa era a minha hipótese. E eu fui trabalhar em cima disso. Então, desenvolvi um projeto com o grupo controle e o grupo trabalho. O grupo trabalho é aquele que recebeu as palestras semanais, o kit. Fizemos levantamento de índice antes de desenvolver aquele trabalho e no final. Houve uma melhora de quem participou do grupo trabalho, houve uma melhora fantástica no índice de higiene oral, saúde bucal, tanto que o pessoal da associação, Madá, não vai embora não, fica aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, gente, eu não posso. Eu tinha te amarrado. Eu dizia, eu não posso porque eu tenho que voltar para Goiás, eu tenho compromisso com o meu emprego lá, né? E voltamos. Só que a faculdade de odontologia da UFG me acompanhava. E aí eu terminei o mestrado em julho de 90, apresentei no Congresso Internacional de Odontologia em outubro de 90, e foi incrível. Quando eu fui apresentar para a banca que me examinou, lá em Niterói, porque o Departamento de Saúde da Comunidade, que o curso de Odontologia Preventiva e Social fazia parte, funcionava na Faculdade de Medicina, no Hospital Antônio Pedro, em Niterói, não era na Faculdade de Odontologia, Departamento de Saúde da Comunidade, porque era Odontologia Preventiva e Social. E aí a banca que me examinou tinha professor com doutorado em Harvard. Eu falei, tô frita. Cara, é uma sumidade, vai me... Mas o meu trabalho é um trabalho vivido. Não é um trabalho teórico, tem a parte teórica, mas tem a parte prática vivida. E eu era mãe, e eu entendi o coração das mães, as dificuldades que elas tinham. Eu vivi essas dificuldades. Criança com hipersensibilidade oral, criança com dificuldade para você fazer a higiene oral nela. Eu vivia tudo isso e eu colocava para as mães que era possível, apesar de tudo, tinha uns mecanismos que facilitaria e eu passei tudo aquilo para ela. A banca achou meu trabalho tão maravilhoso, mas lógico que eles questionam umas coisas, mas os três me deram 10, 10 e 10. Não. Meu Deus! Eu quase morri, porque tinha colega que já tinha ido para a Suécia e que fez trabalhos muito tal,
pode ganhar 9,5, mas eu, lá de Goiás, que não sabia fazer um projeto, desenvolvo um projeto prático, de fácil aplicabilidade. Aí foi incrível. Ali eu vi, sabe o quê? A minha orientadora, que era coordenadora do curso, professora Helenita Bezerra, ela me disse assim: isso foi um prêmio. Madalena, eu tinha medo de você ser uma aluna problema, mas eu vou te falar uma coisa. Você passou aqui como uma estrela. Nossa, Fran, eu estou impactada. Realmente, os insights que a Madalena está dando nesse podcast está muito, mas muito bom. Eu estou assim, ó, apaixonada nela. Se eu fosse homem, com certeza eu estaria ali nos pés dela, paparicando. Mas não. Deus faz tudo na sua ordem, no seu tempo. Mas, Fran, você percebeu como ela é uma estrela? Ela brilha onde ela chega, onde ela vai, onde ela passa, até estudando. Percebi. E percebi por quê? Porque ela tem algo que é sentimento, que é amor, que é sensibilidade de vivência com as pessoas que ela se relaciona. Isso faz com que ela construiu a história dela, porque ela conseguia perceber no outro os problemas, os desafios que aquelas famílias estavam enfrentando. E ela tinha nela a bagagem, o conhecimento e a potencialidade de auxiliar aquela família. Porque existe o quê? Existe amor. Existe amor. Existe amor. Eu tenho uma frase, Madalena, que existe amor ainda. E muitas pessoas só não se abriram para isso. Mas você me prova viva que você é o amor em pessoa. Muita superação, muita alegria. E quando você narra a sua história, a gente viaja como se fosse tudo maravilhoso. Imagina o que você, assim, uma pessoa, uma mulher fraca, não aguentaria a metade, assim, 1% do que a vida te apresentou, né, com desafio, mas o que eu percebo é que tudo está ligado ao seu querer. Então você não teve barreira. Você cada dia você olhava um aprendizado e buscava ele. E hoje eu te faço uma pergunta. Dentro do que você viveu para o nosso dia atual, o hoje, o momento, o que você percebe nas pessoas em si? O que falta nelas? Então, eu creio que nós estamos vivendo numa época de pessoas sem projeto de vida, sem sonhos. Bem aquela música Deixa a Vida Me Levar. Quando, na verdade, a gente tem que ser o autor da nossa história, porque Deus, ele nos criou com um propósito específico. Enquanto a gente não descobre o propósito de Deus, a gente fica por aí, com altos e baixos. E o que falta hoje é uma intimidade com Deus de saber por que eu vim aqui, qual que é a minha missão e cumprir essa missão. Então, as pessoas estão precisando parar, refletir. Excesso de informação não deixa o povo de Deus pensar. De ter aquele momento a sós, contemplar o belo, como diz o Augusto Cury, e repensar a vida, que o mais lindo de tudo não é que as coisas são fáceis. Deus não promete uma vida fácil, ele promete estar junto. Ele promete estar junto, mas não promete vida fácil. Então, eu sempre procuro olhar do ponto de vista do aprendizado, das escolhas.
Então, sabedoria, o que que eu descobri nesses meus 70 anos? Inteligência, eu era muito chamada pela minha família, Madalena é muito inteligente, estudiosa, tal, muito inteligente, mas eu descobri uma coisa, eu não era sábia, porque sabedoria vem de Deus. Então, sabedoria vem do alto. Então, eu preciso olhar para cima. Aquele que me criou, fez um plano para a minha vida, ele é que me dá sabedoria para viver. Agora, inteligência e conhecimento a gente adquire de muitos cursos, com muitas pessoas, lendo. Agora, vou falar a última parte, que esse projeto que deu certo, né? Eu apresentei, o mestrado foi um sucesso. Eu disse, quando ela disse que a minha estrela brilhou, eu disse, a estrela de Davi. Eu honrei o nome de Deus, com todas as minhas dificuldades que eles enxergavam, que eu não enxergava, que eu queria era estudar, estava feliz. E eu recebi o meu diploma de mestrado, e aqui a faculdade super interessada, me acompanhando, e eles me colocaram para dar palestra do meu trabalho no Congresso Internacional de Odontologia, que aconteceu em outubro. E uma professora na faculdade, que já existia odontologia, a odontopediatria, já estava querendo dedicar uma parte para a odontologia para criança especial. Eu não atendi criança especial quando eu estudei. Então, eles se inspiraram no meu trabalho de mestrado, que teve a parte prática, criar a disciplina de paciente especial dentro da odontopediatria. Sabe o que é ver o seu trabalho sendo usado na faculdade federal, você cooperando com a mudança de currículo? No Brasil inteiro, um movimento de fazer a inclusão das crianças especiais na parte de odontologia. E pensar que eu fiz um trabalho inspirado mesmo, inédito, porque Deus me deu uma criança especial. E eu passei a focar, e eu passei a dar a minha parcela como profissional e como mãe. Porque teve mães que eu atendi os filhos delas na faculdade, eu fui voluntária 1 ano na faculdade de odontologia da UFG. Eu conversava com mães, eu amava fazer entrevista. Todo mundo queria achar um bode expiatório, botar uma culpa em alguém de eu ter um filho especial. Dizia, não, amiga, não olha por esse ponto de vista, olha do ponto de vista de Deus. Por que Deus me deu uma criança diferente das outras? É porque Deus tem um plano a cumprir. Olha, contava a minha história, falei, hoje eu estou aqui como voluntária. E eu estimulava, falei, ainda tem mais 2 filhos, e mais filhos, não vai nascer igual. Vão cooperar até para o desenvolvimento da sua criança. Pois teve mães que se inspiraram em mim, tiveram coragem de ter mais filhos. E eu fui uma das dentistas que mais atendi paciente especial em Goiânia. Incrível. Amei, eu vi que Deus me deu o Ciro, porque eu já era profissional e Deus queria que fluísse através de uma profissional que virou mãe de um paciente especial, aquela disciplina de odontologia para paciente especial. Por isso que você olha o Ciro hoje, tem aquele sorriso mais lindo, nunca teve cárie, não é porque a mãe é dentista, a mãe, lógico, Cuidou. eu é que cuido da alimentação e da higiene. Então, eu pergunto para ele assim, Ciro, o que que você é da mamãe? Ele fala, sucesso. Que Coisa mais lindo! Que Ele é meu lindo! sucesso porque daquele que poderia, da minha escolha lá atrás, que eu escolhi que ele seria bênção, Deus fez ele realmente ser uma bênção na minha vida. Eu fui aprender a ser a mãe de um paciente especial, de uma criança especial. Fui aprender a odontologia para paciente especial. Eu atendia, tinha pouco material escrito ainda, atendia pelo coração. Ele sentiu o amor, sabe, aquela conexão assim de amor para você ter condição e você aprender na prática. Então, foi muito maravilhoso. O que que eu sinto hoje? Eu aposentei para cuidar dele. Falei, agora eu quero curtir a vida. E
cumpri meu tempo, cumpri minha missão. Eu aposentei confiada que realmente Deus me deu uma missão e eu cumpri essa missão. Então, eu sou feliz e tenho que continuar ajudando, porque o Ciro é o meu espelho. Se você quiser ver o Ciro Meu alegre, Deus. a mãe tem que estar bem. Eu me cuido. Madalena, a sua história é uma história de superação, porque você demonstrou na sua existência que você é uma fortaleza. Você foi construída em cima de uma rocha. E com isso, os desafios que você recebeu, que Deus te presenteou para te dar oportunidades para você crescer, crescer como ser humano, crescer como mãe, para que o seu amor aumentasse ainda mais. Então, a nossa história ela é muito impactante e ela vem nos mostrar que cada história que nós estamos construindo, nós temos que construir ela com leveza, porque você conseguiu construir a sua história com leveza, vendo sempre beleza na sua história. Deus está no comando. Eu confio, eu acredito. Eu estou muito grata por você ter vindo aqui hoje. E eu, assim, tô sem palavras no dizer gratidão. Primeiro ao universo, primeiro a Deus, porque eu tive um presente hoje encontrar você ali. Dentro do nosso conhecimento, eu fui ter certeza que eu estou no propósito certo. E para você ver que não existe idade, tempo. Agora, uma curiosidade. Como você veio parar em Caldas Novas? Assim, bem rapidinho para mim entender como Deus te colocou aqui. Então, Passando por Rio de Janeiro, Goiânia, só capital, só coisa, né? quando eu aposentei, eu e meu marido, a gente fala assim: olha, aposentado tem que mudar para o interior. Aposentado fica aí na rua atrapalhando o trânsito, e a gente precisa buscar qualidade de vida. Então, há essa busca pelas cidades do interior. E como Caldas Novas é uma cidade que tem água quente, que faz muito bem para o Ciro, né, porque o Ciro ele tem a paralisia cerebral espástica, né, ele precisa relaxar nas águas mornas. Então, a gente resolveu vir para cá, construir uma casa acessível, tudo gira em torno do conforto dele. Estando bom para ele, está bom para a gente. E aí a gente mora num condomínio que é afastado. Eu falo para o pessoal, eu moro na roça. É muito bom. Eu acordo com o passarinho cantando, com as galinhas carijó cantando. Eu abro as cortinas da minha sala, já tem uma mata na minha frente. Tem lago para pesca, parede de ginástica, um ar puro. Estou no céu, na antessala do céu. E o Ciro está feliz. Então, aqui foi um projeto de Deus também. E as coisas que aconteceram aqui é aquilo que eu te falo. Deus te dá um projeto, tem lutas, mas ele vai fazendo tudo encaixar e a vitória vai chegando. E o Ciro Madalena, hoje, interessante que eu peguei a minha mochila, né? Peguei as minhas roupinhas, não falei para ninguém e caí de paraquedas em Paris para nunca mais vir para o Brasil, porque eu sou daqui, da região. E eu não queria mais vir. E hoje eu estou aqui, mas isso é uma longa história. E de repente eu trabalho num trabalho que me coloca sempre de frente com o público. E quase frequentemente eu ouço assim no meu rosto quando eu digo assim: eu morei em Paris e voltei. A pessoa não entende como que eu voltei. Só que é tudo que você falou é propósito de Deus. Então, quando você acalma sua mente e
conta só com o seu coração, ali é a porta que Deus fala. Ali é a porta que Deus te caminha. E eu sigo ele. E vendo a sua história, me comprova mais ainda, assim, não tenho, né, grandes pretensões como você de estudar, mas com certeza de ouvir pessoas, porque eu quero que amanhã eu seja assim impactada como eu estou sendo hoje e seja melhor. Eu tenho certeza que amanhã, ao acordar, eu estarei bem melhor do que hoje por estar te ouvindo. Obrigada. Então, fico muito feliz. O Seja Você hoje me mostrou que tem muitas pessoas que precisam vir para o Seja Você para ser ouvida. Certamente. Então, amigas, eu aprendi um dia dando aula para a turma de pós-graduação na UFG, eu dei aula para pós-graduação. Eu não sabia que eu era divertida. Eu pegava algumas coisas da minha irmã que fazia administração, e um dia eu falei o seguinte: olha, a gente precisa aprender todos os dias a tomar o chá dos 4H. Chá? Chá dos 4H. O chá, C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Ó. A gente precisa do conhecimento, habilidade. Deus dá habilidade para todas as pessoas, cada um nas suas áreas. Nós temos muitos dons e talentos. E o mais importante é isso aí, a gente ter atitude. É o que você está tendo, né, amiga? Atitude. Então, E vamos... os Peraí, 4H. vamos repetir. 4Hs. Você tem que tomar o chá dos 4H todos os dias. Chá, CH, C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. E os 4H? Humor, honestidade, hombridade. Qual que é o último H? Honestidade, eu já falei, né? Fico devendo. Fica. Humildade. Obrigado. Esse é o principal. Estou estudando sobre humildade. Tá vendo? Humildade, honestidade, humor e hombridade. Olha, Se a gente tomar isso tudo. peguei essa agora. Você tá vendo como a história dela Nos nos enriquece? muito. A cada um de nós aqui, muito. eu e a Cleibe. E nós só todos vocês que estão nos ouvindo, nos vendo, eu tenho certeza que vai se superar naquele momento que às vezes os seus olhinhos baixa, não é para baixo, tem que levantar, tem que olhar para cima, porque é lá em cima que vem tudo o que precisamos. Então, nós queremos fazer um convite a você que está nos assistindo. Seja Você Podcast. Venha contar a sua história para nós e impactar a vida de muita gente, assim como a história que nós ouvimos aqui hoje da nossa amiga Madalena. Também outro recadinho, dá um like, curte, e se você gostou da história dela, nos segue, porque cada episódio é uma emoção. Cada emoção bate seu coração. Aí você vai descobrir onde ser você. Então, venha para cá.